Se você acha que está tudo desmoronando, fica aqui comigo, porque foi quando tudo queimou que eu encontrei o amor da minha vida. E eu nem imaginava que, no meio das cinzas, Deus me reservava um novo começo. Meu nome é Neide, tenho 40 anos, e hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida, vou lhe contar tudo neste relato. Acordei naquele dia com o cheiro de fumaça entrando pela janela. Um cheiro forte, queimado, sufocante. Achei que fosse alguma queimada distante, mas em segundos eu ouvi os gritos da vizinhança. Quando me levantei e corri para a porta da frente, tudo já estava em chamas. A casa da minha vizinha tinha sido consumida pelo fogo e as labaredas estavam chegando nas laterais da minha. O tempo entre ver, correr e tentar salvar alguma coisa foi tão rápido e ao mesmo tempo tão lento, parecia que o mundo girava devagar enquanto meu coração batia num desespero sem controle. Minhas mãos tremiam, e só consegui pegar uma foto dos meus pais e o terço que estava pendurado na parede. Tessala. De resto, tudo se foi. Tudo. Minhas roupas, meus documentos, minhas memórias, minha história. Cada canto daquela casa era feito de suor, de economia, de remendos feitos com amor, de noites sem dormir e de orações para dar conta de pagar o carnê da construção. Eu morava naquela casa fazia 15 anos. Era simples, mas era minha. Tinha um jardim pequeno, onde eu cultivava ervas e flores miúdas. Um fogão a lenha que herdei da minha mãe. Um sofá antigo, mas cheio de histórias. Era ali que meus sobrinhos brincavam, que minhas amigas vinham tomar café e falar da vida. Era ali que eu rezava toda noite e pedia forças a Deus para continuar mesmo com a solidão. Porque sim, eu era sozinha. Não tinha marido, nem filhos. Só Deus, minha fé e minha força de vontade. Já tinha sofrido muito na vida, fui criada por vó, perdi minha mãe ainda moça, e trabalhei de faxineira, vendedora de pastel, lavadeira. O pouco que conquistei foi com muito esforço, sem ajuda de ninguém. Então, perder tudo assim, queimado em minutos. Foi como se arrancassem minha história à força. Fiquei ali parada, na calçada, vendo os bombeiros lutarem contra as chamas, enquanto lágrimas queimavam meu rosto. E naquele momento, algo dentro de mim gritou mais alto do que o desespero. Você ainda tem fé? Aquela frase ecoou dentro de mim como um alívio. Porque sim, eu ainda tinha fé. Eu ainda tinha meu terço apertado nas mãos. Ainda tinha Deus. E era com ele que eu ia recomeçar. Passei os primeiros dias dormindo na casa de uma vizinha, Dona Maria, uma senhora muito boa que dividiu o pão e o colchão comigo. Foram dias difíceis, eu me sentia vazia, como se tivesse desaparecido. Não era só o telhado que tinha sumido, era o sentido de tudo. Mas, ao mesmo tempo, tinha algo ali nascendo, uma vontade de continuar. De não deixar que aquilo fosse o fim da minha história. Foi numa dessas noites, sentada no batente da casa dela, que conheci o Rodrigo. Ele trabalhava como voluntário da Defesa Civil e estava ajudando as vítimas do incêndio com as papeladas e assistências. Quando ele me viu, me ofereceu uma coberta e um café. A senhora precisa de alguma coisa? Ele perguntou com aquele olhar calmo, sincero, que parece escutar além das palavras. Só um pouco de fé, mas dessa eu ainda tenho um restinho aqui no peito. Ele sorriu com ternura e se sentou ao meu lado. Conversamos pouco naquele dia, mas algo ficou. Uma presença diferente. Um olhar que me viu de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, me senti enxergada como mulher. Não como vítima, nem como coitada. Como mulher. Nos dias seguintes, ele voltou. Ajudou com os documentos, me levou para conversar com o pessoal do programa de habitação. Me trouxe alimentos e, mais do que isso, palavras. Palavras de conforto. Palavras de fé. Palavras que reacendiam algo que estava apagado dentro de mim. E assim, entre escombros e palavras doces, nasceu um carinho. E desse carinho, uma esperança. Mas eu tinha medo. Medo de me apegar. Medo de estar carente demais. Medo de confundir gratidão com amor. Eu me sentia pequena demais, destruída demais para que alguém pudesse me amar daquele jeito. Como reconstruir o coração se o mundo ao meu redor ainda estava em ruínas? Foi então que ele me disse uma frase que eu nunca esqueci: Neide, o que você perdeu foi material, mas o que você tem dentro de você, nenhuma chama consegue destruir. Seu jeito de lutar, sua coragem, sua fé, foi isso que me fez me apaixonar por você. Eu fiquei em silêncio. Era como se o coração tivesse sido tocado por Deus naquele instante. Como se tudo que eu tivesse passado tivesse me levado até ali. Até aquele olhar, até aquele amor. Mas eu ainda não sabia que o que viria depois colocaria à prova essa fé de novo. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também
Precisa ouvir algo assim? Compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Meu nome é Neide. E como eu te disse, perdi tudo em um incêndio. Mas encontrei o que mais faltava na minha vida: amor. Nos dias seguintes, Rodrigo passou a ser mais do que um voluntário. Era presença, era cuidado, era abraço. Ele dizia que não estava lá por obrigação, mas porque se importava comigo. E com o tempo, fui acreditando. Ele me levava para ver casas populares em bairros mais afastados, me ajudou a organizar os documentos para o programa social da prefeitura e até me acompanhou no dia da triagem. Era como se Deus tivesse enviado um anjo para segurar minha mão no momento mais escuro da minha vida. E, mesmo sem casa, sem um par de sapatos decente ou uma roupa bonita, eu me sentia viva. Me sentia mulher. Eu me olhava no espelho da Dona Maria com os olhos um pouco mais brilhantes. Passava um batonzinho emprestado, ajeitava o cabelo com água e rezava: Deus, se isso for amor, cuida pra não doer. Mas nem tudo era flor. Certo dia, Rodrigo desapareceu por quase uma semana. Sem mensagem, sem visita, sem explicação. Eu tentei não pensar demais. Tentei acreditar que era só trabalho, que ele estava ocupado. Mas meu coração já conhecia o silêncio do abandono. Eu sabia reconhecer quando alguém ia embora, mesmo antes da porta se fechar. Naquele mesmo período, recebi a notícia de que minha solicitação por uma casa tinha sido aprovada. Eu ia poder recomeçar. Um terreno pequeno, num bairro afastado. Mas com estrutura. Era mais do que eu esperava, mais do que eu achava que merecia. E ali, entre alegria e dor, fui empacotando o pouco que tinha sobrado da tragédia. Fiz tudo com minhas mãos, limpei o terreno, plantei um pé de manjericão. No quintal, ganhei uma cama usada de uma vizinha, pintei a parede de amarelo claro porque me lembrava do sol. E no dia da mudança, adivinha quem apareceu? Ele. Rodrigo. Com os olhos marejados, um buquê de flores do campo e um pedido de perdão na ponta da língua. Eu tive que ir embora por um motivo pessoal. Minha mãe passou mal, eu fui cuidar dela, e depois fiquei com medo de você não querer mais me ver. Mas eu pensei em você todos os dias, Neide. Eu tô aqui, se você ainda me quiser. Na hora, eu travei. Uma mistura de raiva, saudade e alívio. Tanta coisa aconteceu dentro de mim que eu só consegui chorar. Ele me abraçou ali, no meio das caixas, e foi o abraço mais verdadeiro que já senti na vida. Eu não sou muito boa em confiar, Rodrigo. Já fui ferida demais, eu não vim te prometer nada que eu não possa cumprir. Eu só vim te dizer que quero estar ao seu lado, seja varrendo esse quintal ou dividindo um pão duro com café ralo. Se você deixar, eu quero construir essa casa contigo. E eu deixei. Aos poucos, ele foi se tornando parte da minha nova rotina. Me ajudava a plantar, consertou o portão, trocou o chuveiro. À noite, a gente se sentava na varanda improvisada e olhava pro céu. Você sabia que a gente enxerga melhor as estrelas quando tá longe da cidade? Ele dizia, e que elas continuam brilhando, mesmo depois que a gente acha que tudo apagou. Eu respondia. Ele ria. E me beijava a testa. Mas foi quando reencontrei uma antiga amiga que tudo mudou. Rosana, minha colega de juventude, apareceu numa visita surpresa. Conversamos por horas, e no meio do papo, ela comentou: Você sabia que o Rodrigo foi noivo de uma amiga minha? Ela dizia que ele sumia sem avisar e que um dia largou tudo e foi morar em outra cidade. Aquilo me caiu como uma pedra no peito. Era o medo batendo a porta. A história se repetindo. Eu precisava confrontar. Naquela noite, quando Rodrigo chegou com pão e leite, eu perguntei: Me diz a verdade. Você sumiu antes de mim? Você tem histórico disso? Ele me olhou com tristeza, mas sem fugir. Já fui um homem fujão, Neide. Eu me afastava quando achava que não era bom o suficiente. Mas com você, eu quero ficar. Eu quero quebrar esse ciclo. Se você me der essa chance. Foi ali que entendi. Amar é correr riscos. É confiar de novo. É acreditar que, assim como eu renasci das cinzas, ele também podia. E eu disse: Então vamos construir juntos, com fé, com tijolo, com perdão. E com amor. A vida naquela casinha nova começou simples, mas cheia de significado. Cada parede que levantamos com nossas mãos parecia uma promessa silenciosa, de que a gente não ia desistir fácil um do outro. Rodrigo, com aquele jeito dele quieto e observador, ia me ensinando paciência. E eu, com meu coração marcado, ia reaprendendo a confiar. Nos primeiros meses, a gente dividia tudo: o pão, o riso, as contas, os choros no fim do dia. Não era um amor de novela, cheio de declarações exageradas ou presentes caros. Era um amor do tipo que sabe varrer o quintal junto, que segura a mão quando a conta de luz vem alta, que divide o último ovo na frigideira e ainda sorri. Lembro de um dia em especial. Chovia muito. A água batia forte no telhado recém-colocado.
Eu tinha medo que desabasse, que a casa não aguentasse. Estávamos deitados no colchão no chão, e eu tremia, não só de frio, mas de insegurança. Rodrigo percebeu e se deitou mais perto de mim, passou o braço ao redor dos meus ombros e disse: Neide, essa casa é forte porque foi construída com fé. A gente também. E ali, naquela noite molhada, eu senti que não estava mais sozinha no mundo. Que finalmente, depois de tantas perdas, Deus tinha me dado uma chance verdadeira de ser feliz. Foi nessa época que começamos a vender bolos e doces na vizinhança. Eu já tinha jeito para a cozinha desde sempre, então ele sugeriu que fizéssemos disso uma renda. Vamos crescer aos pouquinhos, como a gente, ele dizia. Começamos com uma bandeja e 2 sabores: bolo de fubá com erva doce e bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Vendíamos nas igrejas, nas praças, nos comércios do bairro. E a cada semana, o lucro aumentava um tiquinho. Aos poucos, conseguimos comprar uma mesa maior, depois um forno elétrico, e até mandamos fazer uma plaquinha para colocar no portão: Sabor da Neide, bolo com amor. E sabe o que mais? Os pedidos começaram a chegar até de outros bairros. Uma moça de uma escola nos convidou para fazer bolos para as festas das crianças carentes. Foi ali que senti: a vida estava me devolvendo, aos pouquinhos, tudo que o fogo levou. Mas agora com algo que antes eu não tinha: um amor para dividir cada conquista. Um dia, estávamos entregando uma encomenda quando ele me parou no meio da calçada. Tirou do bolso uma caixinha de papel, feita por ele mesmo, com um anel de lata. E disse: Neide, não tenho muito, mas tenho amor, respeito e vontade de cuidar de você até o fim da vida. Você aceita ser minha companheira para sempre? Meus olhos se encheram d'água. Eu ri, chorei, tremi. E disse: Rodrigo, você chegou quando minha vida era só cinza. E me fez florir de novo. Eu aceito. Não pelo anel, mas pelo jeito que você me olha todos os dias. E naquele dia, na frente de uma escola cheia de crianças gritando e cheirando a doce de leite, eu me senti a mulher mais amada do mundo. Hoje, nossa casinha tem mais cor. Tem cortina de chita, tem parede pintada com amor, tem cheiro de bolo todos os dias. E tem fé. Muita fé. Porque foi ela que me sustentou quando tudo se foi. Foi ela que me fez enxergar luz nas trevas. Foi ela que trouxe Rodrigo até mim. E mais do que isso, foi a fé que me ensinou que a gente pode perder tudo, menos a vontade de recomeçar. Se você me visse hoje, talvez não imaginasse o que eu já enfrentei. Talvez olhasse essa mulher de 40 e poucos anos, com um sorriso no rosto e bacia cheia de bolos, e pensasse que a vida sempre foi boa comigo. Mas não foi. Ela me derrubou muitas vezes. Só que eu levantei, com o joelho ralado, com a alma rasgada, mas sempre com o coração de pé. Rodrigo às vezes me chama de minha guerreira de avental. E eu rio. Porque é isso que eu sou. Uma mulher que perdeu tudo no incêndio, menos a fé. E que por isso, ganhou tudo de novo: respeito, dignidade e amor. Hoje, quando as vizinhas me perguntam o segredo da minha felicidade, eu digo: fé. O segredo é a fé. Ela reconstrói o que o fogo destrói. E se você estiver passando por um momento escuro, onde tudo parece perdido, se lembra de mim. Se lembra da minha história. Porque o seu recomeço pode estar mais perto do que você imagina.